Olá, começa agora o TV Unesp Especial COP30. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima no Brasil é vista como uma oportunidade para que o país assuma o protagonismo nas discussões climáticas. Entre os principais pontos estão a biodiversidade e também sustentabilidade, temas que estão na entrevista de hoje com a professora Dulce Helena Siqueira Silva. Ela que é doutora em ciências, docente do Instituto de Química da Unesp em Araraquara e também integrante do comitê da Agenda Unesp 2030. Professora Dulce, muito obrigada por receber aqui a equipe da TV Unesp, mais um episódio do programa da COP30. Para mim é um grande prazer estar conversando com vocês para que a gente consiga aí, né, de uma maneira bem bacana, divulgar, né, tudo que a gente pretende aí mostrar na COP e para os próximos anos também, né? Sim. E agora nesse evento, professora, são esperadas delegações de diversos governos, também organizações da sociedade civil. Queria começar te perguntando o que representa para o Brasil receber um evento dessa proporção aqui na Amazônia brasileira. Bom, para o Brasil é uma oportunidade imperdível, né? Eu acho que estamos todos aí muito envolvidos com essa organização e para tirar o máximo proveito dessa oportunidade por dois motivos principais. Primeiro, o Brasil é um grande celeiro de recursos naturais, né? Então, muitas das soluções para as grandes questões aí associadas às mudanças climáticas podem vir, né, desses recursos naturais, logicamente, usados de maneira sustentável. E outra, que o Brasil tem, né, um grande contingente aí de população que fica muito na beira aí, de ser considerada vulnerável, né, muitas pessoas vulneráveis e que sofreriam muito, né, numa transição que não fosse bem planejada. E professora, na sua visão, qual é então o papel do país anfitrião da COP? Eu acho que justamente focalizar, né, as discussões nessas grandes questões que perpassam, né, pela sustentabilidade social, que tem foco nas pessoas para promover aí soluções que vão considerar essas pessoas, principalmente as mais vulneráveis, para enfrentarem, né, as grandes dificuldades que serão aí, né, estarão presentes nas nossas vidas e, lógico, né, buscar aí também soluções, né, diante desse grande repositório de recursos naturais renováveis, né, que é o Brasil, buscar soluções que sejam, né, sustentáveis e que tragam, né, realmente a resolução aí para muitos, né, dos aspectos associados às mudanças climáticas. E professora, quais são os legados do Brasil pensando em discussão climática mesmo, tanto na Eco 92 como na Rio+20, que foram discussões aqui no Brasil, mas também em outras realizadas fora do país? Essas reuniões, né, anteriores aí, que já há mais de 20 anos, né, vem acontecendo no sentido de trazerem à tona, né, as grandes questões associadas às mudanças climáticas, elas serviram, né, como espaços, né, para os diversos países aprofundarem, né, nas suas competências, trazerem aí soluções que sejam viáveis, né, para as grandes questões associadas às mudanças climáticas e, lógico, né, fomentar discussões, né, para maior interação entre os países na busca aí de soluções que sejam realmente úteis, né, para os países enfrentarem, né, esse momento difícil. E eu queria destacar em um dos encontros do Ministério do Meio Ambiente e também de Mudanças do Clima com instituições científicas, alguns pesquisadores, né, destacaram a importância de dar mais poder para a decisão baseada na ciência na COP. Para você, como pesquisadora, como cientista, comenta um pouquinho sobre isso. Esse é um ponto crucial, né, da maior parte das discussões que a gente trava aqui dentro da universidade. É justamente utilizar o grande arsenal de dados que a ciência vem providenciando para a construção dessas soluções, né, para as questões do clima. Eu não poderia deixar de mencionar, né, que a Unesp, uma grande universidade, né, com mais de 50 mil alunos entre graduação e pós-graduação,
tem esse papel importantíssimo de gerar conhecimento, né, e grande parte desse conhecimento voltado, né, à busca de soluções para as questões climáticas, e também, né, muito importante a gente ressaltar o papel da Unesp na formação de recursos humanos, né, recursos humanos que entendem a ciência, que usam a ciência para construir essas soluções. Então, esse contexto, né, da gente estar formando profissionais, né, muito bem capacitados para enfrentar, né, as questões climáticas, eu acho que é um legado de extrema importância. Sim. Professora Dulce, e o gás carbônico é um dos principais gases, então, do efeito estufa. E esse tema da descarbonização foi um assunto apresentado por você, também pela professora Juliana Cortez, de Itapeva, durante um debate na COP27, né? Conta um pouco para a gente sobre os projetos da Unesp que foram apresentados nesse evento e também sobre o papel, então, da nossa universidade na agenda climática. A descarbonização, ela é um dos pilares aí de todas essas discussões, porque realmente né, exatamente esse excesso, né, de gás carbônico aí que vem aprofundando, né, esses problemas. A Unesp, né, todos nós sabemos aí que tem uma das suas grandes fortalezas são as pesquisas na área de ciências agrárias, né, e no sentido amplo, né, biotecnologia, né, e ciências que tratam aí, por exemplo, da produção de combustíveis alternativos. Né? Então, a gente tem muita expertise, muitos docentes, né, pesquisadores na Unesp focados em buscar, né, soluções, por exemplo, para a questão energética, né, a partir não de combustíveis fósseis. Né? Então, principalmente a pesquisa aí, relacionada ao etanol de segunda geração, né, é algo que envolve uma gama muito ampla de cientistas, não só de ciências agrárias, mas de novos materiais, né, para novos catalisadores, e com isso a gente tem aí uma robustez enorme em termos científicos, né, da Unesp para buscar aí também caminhos, né, para essa descarbonização. E, professora, um tema que eu gostaria de puxar também é sobre a contribuição nacionalmente determinada. Esse que é um plano de ação, né, que cada país determina para poder seguir o Acordo de Paris, que tem aquela meta de limitar o aquecimento global em até 1,5 graus. Essas metas variam de país para país, mas, no geral, você pode falar um pouquinho sobre o que leva à redução de temperatura no planeta? Basicamente seria realmente a gente tentar investir mais e desenvolver, né, colocar em operação todas essas alternativas, né, que estão associadas também à descarbonização. Né? Eu acho que assim, a proposta do Brasil em termos, né, das NDC, ela não é tão ousada, mas é muito importante que ela fique ali no plano do factível. Né? Quer dizer, as competências, não só em termos de geradores de conhecimento, que seriam as universidades, mas principalmente, né, a indústria, né, onde a gente tem aí muito mais essa questão da contribuição, né, para o aquecimento global, além, né, da parte do agro, né, que também é uma grande contribuidora, teriam, né, que estar muito envolvidas e compromissadas, né, com essa questão da redução das temperaturas globais, que é, logicamente, né, por ajustes nos procedimentos que estão vigentes atualmente. A professora Dulce faz parte do Comitê Agenda Unesp 2030, né, professora? Isso. Conta um pouquinho o que é esse grupo e quais são os trabalhos de vocês durante esse ano de pré-COP. Nós estamos nos organizando justamente para verificar aí, né, algumas competências em termos de pesquisa, em termos de comunicação com a sociedade, né, através de ações de extensão, para que a gente consiga reunir atores, né, que vão aí aprofundar em discussões, né, para que a gente tenha também, né, conseguido passar ao grande público parte do que a universidade faz, desenvolve no sentido de
ter um maior controle, né, sobre essa questão climática. A Unesp, né, como todos devem saber, ela tem aí atuações nas mais variadas áreas do conhecimento e muitos projetos de extensão voltados, né, a ter uma interação maior com a população, né, com as comunidades, principalmente aquelas do entorno, né, dos campos da Unesp, levando essas informações, né, da questão climática, da importância da gente alterar procedimentos, não só individualmente, mas, né, as próprias cidades terem, né, essa maior consciência da necessidade, né, de adoção aí de novos procedimentos. E uma das coisas que são muito bacanas, né, é quando a gente focaliza essas interações com escolas, né, de ensino fundamental e médio, né, porque aí a gente estaria investindo, né, direcionando esforços a formar uma geração mais consciente, uma geração que acredita na ciência, que entende como a ciência é feita e que, portanto, né, tem um caminho aí bastante seguro no sentido de se tornarem, né, profissionais com essa consciência, né, necessária, uma consciência ambiental de que a gente precisa realmente adotar, né, mudanças de comportamento, né, de procedimento nas empresas, né, nas nossas vidas aí individuais também, condizentes, né, com essa situação de emergência climática. Sim, e ainda sobre isso das gerações, você considera que os alunos formados aqui na Unesp também estão saindo com uma visão diferente, desse olhar para o clima? Com certeza. Esse é um grande orgulho que a gente tem aqui na Unesp, mais especificamente aqui no Instituto de Química, que é de ter esse olhar, né, para as mudanças necessárias para que a gente tenha uma formação de recursos humanos muito mais preparada, né, para lidar com as grandes questões aí das mudanças climáticas. Por exemplo, aqui no Instituto de Química, nós instituímos disciplinas obrigatórias que abordam a química verde. Né? Nós traduzimos o livro Química Verde, né, para ter, né, lógico, um material aí mais disponível para que os nossos alunos conheçam, né, e consigam, né, ter uma ideia mais detalhada, né, de como os procedimentos, seja na indústria, seja na academia, eles poderiam ser melhorados, né, seguindo, por exemplo, os 12 princípios da Química Verde. Né? Então, essa questão da formação de recursos humanos, né, no escopo aí da Química Verde, ela certamente vai trazer contribuições aí, a gente espera que para um futuro próximo, né, no sentido de ter profissionais aí que vão lidar, né, com os diversos aspectos, diversas problemáticas, né, associadas às mudanças climáticas. E explica pra gente então o que significa, o que consiste a Química Verde e o que isso tem a ver com as relações, as discussões sobre o clima. A Química Verde, ela tem 12 princípios, né, quer dizer, é um compêndio, né, bastante detalhado de vários procedimentos que a gente precisaria, né, adotar, né, em termos aí de respeitar mais o meio ambiente, mas fundamentalmente é a gente gerar menos resíduos, né, e quando gera resíduos, saber o que são esses resíduos e, na maior parte dos casos, verificar se há possibilidade de reuso desses resíduos. Professora Dulce, a gente vinha falando dos planos para o Brasil, né, do Brasil, e uma das prioridades também é a questão da adaptação climática. Comenta um pouquinho sobre os principais eixos de ação para a adaptação climática, pensando também em justiça entre as pessoas, né? Essa é uma questão aí fundamental para o Brasil, né? E conforme você comentou no início, né, qual seria, né, um grande legado para o Brasil, isso precisa ser reforçado. Nós temos aí uma população, né, bastante vulnerável e que, se não houver, né, um cuidado e ações direcionadas a como fazer essa transição, né, de uma forma justa, essa população mais vulnerável vai ser a que mais vai sofrer. Né? Então, não adianta a gente pensar em transição
como é que se diz, de uma forma brusca, né? Nós precisamos realmente ir ajustando procedimentos no sentido de não excluir essa população vulnerável do mercado de trabalho, né? Realocar, né, essa população nas diversas etapas, né, que a gente vai ter que passar para fazer essa transição energética, e essa preocupação, né, ela precisa estar presente, principalmente no sentido aí dessas pessoas não serem excluídas e atravessarem esse momento duro aí, né, dessa transição energética de uma maneira digna, né, com seus direitos mínimos aí, né, não só alimentação, trabalho, moradia, mas também as condições em que isso é realizado, né? Nós temos aí vários casos, né, para exemplificar, de questões aí de temperaturas muito elevadas em locais, né, em ambientes de trabalho, né? E essa é uma questão que precisa ser colocada e precisa ser resolvida. Professora, mudando um pouquinho de assunto, outra prioridade neste ano também na COP é a questão da biodiversidade. E esse é um assunto que você estuda no dia a dia, né? Sim. Fala um pouquinho sobre o uso sustentável da biodiversidade, sobre o seu objeto de estudo nas pesquisas também. Esse é um tema pelo qual eu sou apaixonada e, né, nesse momento merece aí uma atenção grande, né, porque o Brasil é um celeiro, né, enorme aí de produtos naturais, né, produtos da biodiversidade. E nós temos certeza, né, que existem muitas espécies, não só de plantas, mas também de micro-organismos, né, e outros organismos que podem, né, conter substâncias muito valiosas no sentido de aplicações aí, as mais diversas, né, por exemplo, né, na indústria farmacêutica. Então, agregar valor a esses produtos naturais é algo que, né, essa pesquisa em química de produtos naturais, ela consegue fazer, né? No momento em que a gente prepara os extratos, né, fraciona, consegue isolar substâncias e depois com nossos parceiros, né, aí da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, avaliar o potencial de bioatividade, né, dessas substâncias que são aí oriundas da biodiversidade. Isso, né, tem um impacto aí enorme no sentido da gente agregar valor a esses produtos naturais. E agregando valor a esses produtos naturais, ou seja, mostrando, né, as possíveis aplicações, né, desses produtos naturais, nós estamos aí contribuindo, né, para a questão da bioeconomia, envolver, né, pessoas, né, comunidades, né, seja na parte de coleta, de processamento, né, de produtos aí da biodiversidade que têm um valor agregado e que podem então gerar renda para essas comunidades, né? Então essa é uma parte aí bastante cara para nós no sentido de providenciar, né, não só a questão de agregar valor do ponto de vista tecnológico, mas também pensar na sustentabilidade social, né, por ter populações envolvidas aí com a bioeconomia. E quando a gente fala de biodiversidade, isso também se reflete muito nos ecossistemas marinhos, que são objeto de sua pesquisa também. Também, né? Eu trabalho com micro-organismos que vivem associados, né, a algas marinhas, e a gente tem aí a nossa Amazônia Azul, né, para explorar também de uma forma sustentável, e muitas comunidades, por exemplo, ali na região do litoral sul de São Paulo, onde a gente tem campus da Unesp, já existe uma atividade econômica bastante intensa, né, aproveitando recursos do mar, né, por conta aí dessa biodiversidade incrível, né, que o bioma marinho fornece. Então, tanto, né, com plantas terrestres, micro-organismos aí associados à planta, e também, né, no oceano, nós temos aí uma biodiversidade riquíssima que precisa ser conservada, né, e é justamente essa exploração sustentável que vai trazer o conhecimento necessário para que ações efetivas de conservação possam ser aplicadas a esses biomas. Ainda sobre as suas pesquisas, seus estudos, professora, e sobre bioprospecção.
de plantas, né, de acordo com cada bioma. O que é isso e como que isso contribui para a discussão climática? A bioprospecção nada mais é do que essa investigação direcionada, né, a substâncias que possam apresentar uma potencial bioatividade. Então, a partir do momento que a gente inicia o estudo de uma determinada planta, preparo do extrato, depois o fracionamento para isolamento, né, das substâncias e depois uma investigação, né, com nossos parceiros aí da farmacologia para um potencial antimicrobiano, um potencial antifúngico, um potencial antitumoral, né? Agora, nesses últimos anos, por conta da Covid, nós tivemos aí um reforço, né, na busca por substâncias antivirais também. Então, toda essa pesquisa direcionada às bioatividades dos produtos naturais é o que a gente chama de bioprospecção, né? E é ela justamente que pode, né, envolver aí comunidades, né, que serão beneficiadas por conta aí, né, da gente conseguir estabelecer essas cadeias da bioeconomia. Esses assuntos que a gente vem conversando também serão tratados na COP, professora, pela Unesp? Sim, nós temos aí esse evento paralelo que nós estamos organizando, né, em diversas áreas do conhecimento, todos relacionados à sustentabilidade. Estaremos falando aí sobre química verde, sustentabilidade e como esse conhecimento pode contribuir aí para a bioeconomia. Então, são muitos assuntos, né, associados à sustentabilidade, inclusive aí a questão econômica, para que nunca se perca, né, essa discussão sobre o impacto, né, nas comunidades mais vulneráveis. Sim. E durante a COP30, professora, quais são as expectativas que você enxerga durante as discussões climáticas? De uma maneira geral, né, a gente sabe que existem, né, as instituições mais resistentes, né, mas, no geral, a gente consegue avançar em termos de reconhecimento, né, das competências e de um direcionamento, principalmente, de recursos, né, para que todas essas alterações, né, de procedimentos e busca de novas tecnologias, né, para combater aí as mudanças climáticas sejam perseguidas e alcançadas, né? Do ponto de vista da Unesp, né, com esse evento aí paralelo, nós temos uma expectativa de aprofundar interações com comunidades locais, representantes dessas comunidades e também com instituições de pesquisa, né, pesquisadores da região amazônica, para que a gente possa construir aí colaborações de mais longo prazo, né? Nos próximos anos, certamente, nós teremos aí, né, um recrudescimento, né, de muitas situações e vai ser muito importante, né, ter diversos atores de diversas instituições, inclusive representantes, né, das comunidades locais, aí participando das discussões, né, que a Unesp pode promover no sentido de buscar soluções, né? Sim. E quanto ao Brasil tomando ali à frente das negociações, o que você espera disso? O Brasil, ele tem aí um repositório de recursos naturais incrível e eu acho, né, eu acredito que essa situação, ela possa sim, né, ser direcionadora para discussões que avancem, né, não só na questão dos investimentos que se tem que fazer, né, para todas as vertentes aí da questão climática, mas também no sentido da gente localizar, né, parceiros, né, que sejam muito responsivos, né, que consigam, né, estabelecer colaborações aí frutíferas no sentido da gente conseguir, né, ponto a ponto e atacando e construindo soluções para os diversos problemas que vão acontecer. Queria te pedir para falar um pouquinho também sobre a sua área da química. Muitas vezes quem pensa em química não acredita que ela está tão ligada assim ao meio ambiente, à discussão climática ambiental, né, nos dias de hoje, porque às vezes tem aquela lembrança do conteúdo de escola. Qual que é a importância da química nessa discussão, professora? Olha, a química, ela muitas vezes ela é entendida como algo prejudicial, né? Algo artificial, algo que polui, né? Só que
no dia a dia, né, a nossa vivência mostra, e esse é um esforço que a gente faz também quando a gente vai para as escolas, né, falar um pouquinho sobre química, é que a química ela é o grande repositório de soluções para os problemas que a gente está enfrentando. Né? Então, conhecer as reações químicas, né? Conseguir fazer prognósticos sobre quais reações podem trazer soluções aí, né, para uma gama muito variada de problemas, né, a própria descoberta de novos materiais, a nanotecnologia, novos catalisadores, né, para acelerar reações que sejam de interesse para a produção de materiais associados aí, né, a processos mais sustentáveis, né. A química ela se apresenta aí como uma alternativa de soluções infinitas, né? Para que a gente consiga, lógico, né? A gente precisa de recursos humanos muito bem formados para lidar com essa ferramenta, que não é simplesinha, ela é complexa, né? Mas ela realmente tem o poder, né, de nos ajudar a construir soluções aí para as grandes questões. Aqui no Instituto de Química, nós temos não só o curso de Química, mas também o curso de Engenharia Química. E essa é uma parceria muito bem-vinda, porque muitas vezes os processos que a gente desenvolve em pequena escala, com os nossos parceiros aí, engenheiros químicos, né, a gente pode aí, já de uma maneira mais rápida, né, buscando aí experimentos, né, e avaliações que permitam verificar se em larga escala aquela solução vai funcionar também, não só no laboratório. Então, a participação não só de químicos, né, mas de engenheiros em todo esse processo, ela é fundamental para a construção dessas soluções. Muito bom, professora. E pensando um pouquinho mais nos biomas, não só na Amazônia, mas também Cerrado e Mata Atlântica, que são biomas que você estuda, fala um pouquinho da importância da preservação desses biomas. Esses biomas, eles, juntamente com a Amazônia, né, eles são extremamente importantes, não apenas no sentido de fornecer recursos naturais, né, substâncias aí que possam ser aplicadas, né, na medicina, né, na produção aí de novos fármacos, mas também em termos de preservação do meio ambiente, porque essa preservação ela está associada à preservação de outras espécies também. Né? Então, essa preservação, ela é conseguida a partir do momento que a gente estuda mais profundamente, né, todos os aspectos e, inclusive, a química desses organismos. Portanto, não apenas a Amazônia, né, mas também o Cerrado e a Mata Atlântica, eles são fontes aí inesgotáveis, né, de novos produtos naturais que podem ter, né, potenciais aplicações, aí, por exemplo, na produção de medicamentos, e o próprio estudo, né, principalmente químico dessas espécies, ele vai trazer informações que nos auxiliam nas ações de conservação. Então, estudar a química, né, dos organismos aí, né, de Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia também, é primordial também para as ações de conservação. Professora Dulce Silva, muito obrigada por contribuir aí com a parte da química aqui na nossa discussão sobre COP, e que o evento seja um sucesso aí no começo de novembro, que dê tudo certo nas produções da Unesp por lá, professora. Muito obrigada. Foi um prazer aqui contribuir e a gente espera realmente, né, que a COP traga aí algumas soluções para essas questões. Pois é. Obrigada. Obrigada, professora. Essa e outras entrevistas sobre a COP no Brasil estão disponíveis no nosso canal do YouTube. No próximo episódio, vamos analisar como as conferências influenciam a legislação ambiental. É amanhã às 6 da tarde, aqui na TV Unesp.